Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal Aprendendo Uns com os Outros, onde a cada dia nós vamos evoluindo na escala do bem, escala evolutiva do bem. Meus irmãos, eu continuo com aquele livro do Divaldo, Compromissos de Amor, e eu escolhi mais uma lição hoje para nós, com o título de Justiça. Vocês vão gostar. Em passado não muito distante, quando o viajante se acercava de uma cidade considerada culta e civilizada, defrontava o espectro do cadafalso, no qual se encontrava erguida uma forca ou a guilhotina, que eram instrumentos utilizados pela justiça arbitrária dos homens a fim de ceifarem as vidas dos criminosos que deveriam ser recuperados, mas não havia interesse para tanto, ou de outros indivíduos que incomodavam as autoridades dominadoras e perversas. Na atualidade, a paisagem é semelhante, como decorrência da promiscuidade moral, que ergue motéis para encontros rápidos e descomprometidos com o sexo em desvario, ampliando o campo de contágio das enfermidades devastadoras decorrentes da sífilis, do HIV e de outros fatores degenerativos, em cujos êxtases muitos encontram o que atribuem a ser felicidade, por lhes faltar ideais de maior profundidade. Anteriormente, os campos ficavam despovoados pelos homens e suas famílias que acorriam a grandes cidades em busca de oportunidade ou de subempregos, em face da falta de chuvas ou ao excesso delas, que matavam suas plantações, formando multidões de mendigos e miseráveis, que eram escarnecidos pelas autoridades e pelos poderosos, responsáveis, sem dúvida, pela sua desdita. Atualmente também ocorre o mesmo fenômeno, porque os campos são deixados pelos seus extorquidos, proprietários ou residentes, que se transferem em grupos, procurando uma ocasião que nunca lhes chega, formando favelas de horror e residindo sob pontes ou viadutos, ou ainda em casebres miseráveis, feitos de lata e papelão. Totalmente esquecidos pela sociedade, entregam-se aos estertores provocados pelos vapores alcoólicos e pelos tóxicos de fácil consumo, derrapam nos crimes mais variados e são vítimas de chacinas constantes que horrorizam pela sua brutalidade. As autoridades que os deveriam socorrer, conceder-lhes cidadania e dignidade, mantêm-nos em terrível esquecimento e exclusão, por incomodarem com as suas condições de extrema penura. Visita-os somente nos períodos pré-eleitoreiros, quando os enganam com cinismo e sarcasmo e apresentam discursos irônicos, nos quais prometem trabalho, saúde, educação, recreio, que sabe nunca oferecerão, mas que também não têm qualquer importância em face da ignorância em que se demoram, e logo passam aqueles tórridos dias de paixões. São olvidados e os fantasmas da fome, da prostituição, do crime continuam a rondar-lhes os passos e a conviverem juntos. Nesses abismos aos quais são atirados a sombra da ignorância, castra-lhes toda e qualquer visão e pensamento de vida, embriaga-os com os vapores do alcoolismo e dos tóxicos que os consomem, transformados em párias odiados pelos poderosos, que são os seus algozes impenitentes. Nessa situação deplorável, não se dão conta da própria desdita, nem sequer aspiram por nada melhor, pois que foram exauridos nas forças e nos sentimentos, o que os impedem de sonhar sequer por situação menos infeliz,
sem reagirem à condição primária a quem foram atirados. Assim comportaram-se os dominadores das massas nas mais variadas épocas da humanidade. Matam primeiro os ideais, convencem os miseráveis da sua inoperância e situação inferior, o que lhes não permite sublevar-se nem romper os grilhões que os atam aos arcabouços de ilhondez, onde estorcegam-se a mínima oportunidade de sobrevivência. Esquecem-se também esses exploradores das massas e dos indivíduos da inexorável marcha dos fenômenos orgânicos que os envilecem através das doenças degenerativas, da velhice e da morte que os alcança inapelável. Deixam pegadas de ódio e, porque temidos, são detestados, porque poderosos não têm amigos e sim bajuladores que desejam beneficiar-se da sua transitória situação, vivenciando a amargura da solidão dourada, sem amor nem a alegria real de viver. A França, no seu tempo, graças aos filósofos, conseguiu desagregar os elos da corrente de força que retinha os direitos humanos do homem e do cidadão nas suas férreas garras. O preço foi muito alto em face dos absurdos dos dias do terror e as alucinações de alguns revolucionários que passaram de pensadores idealistas a exploradores do povo, embriagados com o sangue das vítimas inocentes, mas que lhes constituiu embaraço no auge da glória que não esperavam fruir. Iniciada, porém, a saga dos referidos direitos humanos, a cidadania começou a desenhar novas alternativas para o homem e a mulher que merecem viver com dignidade e receber do Estado, que deve velar e zelar pela sua existência, tudo aquilo que constitui valor para a construção dos seus sentimentos livres. A liberdade é a maior bênção pela qual devem anelar os homens e as nações, preservando-lhe da libertinagem e do abuso, que sempre sucedem aos grandes momentos de liberação de qualquer tipo de escravidão e dependência. Em uma sociedade onde existem mendigos nas ruas, exploração do homem pelo homem, uso indevido do poder político e econômico, a justiça é falha e a liberdade se encontra amordaçada pelos interesses servis dos governantes e dominadores dos meios que favorecem a vida. A justiça, para ser exequível com as ambições do ser humano, deverá centrar a sua atenção nos valores morais, evitar brechas nas quais se omisiam alguns homens da lei quando a serviço dos poderosos em detrimento dos fracos. Ao aceitar como parâmetro o decálogo de Moisés e fixar-se na lei de amor preconizada pelo mestre Galileu, a justiça terá um modelo de dignidade e de honradez para todas as criaturas, porque elaborada com finalidade de construção de uma sociedade feliz e justa, na qual não falece a esperança de viver, nem prolifera a miséria social e econômica, em demonstração de equanimidade para com todos e de amor em relação aos homens de todas as procedências, sem exclusão de raça, de partido político, de religião, de ideologia filosófica e de expressão. O respeito pela lei em qualquer lugar dá direito a uma conduta de cidadania digna, mediante a qual a sociedade se tornará honorável por haver atingido o patamar de civilização, sem patíbulos hediondos, nem motéis de vergonha e vulgaridade. O cidadão
consciente da sua responsabilidade perante a vida e o universo, desempenhará o seu papel com elevação e respeito, célula saudável do conjunto humano que se edificará em padrões de honestidade e de paz. Vitor Hugo. Então, fiquemos com essa belíssima lição, né? Essa vontade de consertar, de estarmos harmonizados com o planeta, né? Harmonizados com a natureza, né? Obedecendo às leis do nosso Pai Criador, nós viveremos em paz. Com certeza, vamos fazer nossas orações, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe todos os governantes do mundo inteiro, inclusive do nosso país, não é? E que todos se sintam abençoados pelo Mestre Jesus. E assim é, até o nosso próximo encontro, o joinha no nosso canal, para que prossigamos na nossa caminhada evolutiva para o bem. E assim é.